Olá pessoal, sou Marcos Lima, sou estudioso da Bíblia, da Palavra de Deus. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês mais um pouquinho da Palavra de Deus, que é alimento para as nossas vidas. Eu quero pedir a vocês para se inscrever no canal e nós continuaremos levando até você cada dia um pouquinho desse alimento precioso que é a Bíblia Sagrada. Hoje quero falar sobre a salvação. O que é a salvação? Ali na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, da segunda carta de Paulo a Timóteo, está escrito assim: Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se eu perguntar para você agora, você que está nos assistindo, qual é o seu maior desejo? O que você gostaria de receber agora para a sua vida? Você com certeza iria responder: eu tenho muitos desejos. Tem muitas coisas que eu anelo, que eu preciso. Se eu perguntasse a um grupo de pessoas agora qual o maior desejo de vocês, um iria dizer: o meu desejo agora é ter um carro zero. Outro iria dizer: meu desejo agora é ter um emprego, um bom emprego, concursado. Outro iria dizer: meu desejo agora o meu maior desejo é que alguém na minha família seja sarado, seja curado de uma enfermidade. E assim, todas as pessoas têm um desejo no seu coração, um desejo primordial no seu coração. E se nós perguntarmos hoje, qual o desejo maior do coração de Deus? Com certeza, Deus iria responder o que está escrito nesse versículo que nós lemos. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Duas coisas que está nesse versículo que representa aquilo que Deus quer de prioridade. É salvação e conhecimento. Deus quer que os homens se salvem e não só se salvem, mas que cheguem ao conhecimento profundo, pleno da verdade. Então vamos falar um pouquinho sobre essas duas coisas, salvação e conhecimento. Se você for verificar no dicionário Aurélio, a palavra salvação, o termo salvação, significa livramento de algo adiante, livramento de um perigo. Mas, segundo a Bíblia, salvação abrange um aspecto muito mais profundo. Quando o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo ele diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que Paulo está querendo dizer? Toda a humanidade, por ser descendente de Adão, toda a humanidade tem a natureza de Adão, a natureza adâmica. E por isso, uma pessoa com esta natureza, ela é impossibilitada de herdar salvação. Porque essa natureza que Adão herdou depois do pecado é uma natureza pecaminosa, é uma natureza que tende a contrariar a vontade de Deus. É uma natureza que é propensa ao erro. E com esta natureza o homem está impossibilitado de herdar a salvação, toda a humanidade. Quando Paulo diz todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Paulo está dizendo que toda a humanidade, por ter pecado, está demitida da glória de Deus, está lançada fora da glória de Deus. Foi por isso que Jesus veio. Jesus veio para quê? Para abrir caminho novamente para que o homem retorne a Deus, através da graça de Deus que foi manifesta na cruz do Calvário, através do próprio Jesus, que deu a sua vida por nós. Então, salvação é isso. A salvação é o livramento da condenação eterna, porque toda a humanidade está destinada à condenação eterna, destituídas, demitidas, lançadas fora da glória de Deus.
Então, salvação é, segundo a Bíblia, é livramento da condenação eterna e também o herdar uma eternidade com Deus. Salvação é isso. É o que Deus mais quer do homem, que ele seja salvo. E a segunda parte do versículo diz: Deus quer também que os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que quer dizer isso? A palavra conhecer na Bíblia, a maioria das vezes ela significa uma relação muito íntima entre duas pessoas. Conhecer. Então, quando a Bíblia diz, a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? Essa verdade é o próprio Jesus. Por isso ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então essa verdade é o próprio Jesus. Quando o apóstolo Paulo, na carta ao Timóteo, capítulo 2, versículo 4, onde nós lemos, diz que Deus quer que além do homem se salvar, que ele chegue ao pleno conhecimento da verdade, ele está dizendo: Deus quer que o homem se livre da condenação eterna e chegue a ter intimidade com a verdade, que é Cristo. Então, o maior desejo do coração de Deus é que o homem se salve e chegue a ter intimidade com Jesus Cristo. Certa vez, Jesus parou ali em Cesareia de Filipe. Jesus olha para os discípulos e faz uma pergunta. Jesus perguntou para eles: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que é que Jesus estava perguntando? Jesus estava perguntando: o que as pessoas dizem a meu respeito? Quem as pessoas acham que eu sou? O que eles dizem de mim? Os discípulos então responderam: Mestre, algumas pessoas dizem que tu és Elias. Outras pessoas dizem que tu és João Batista. Outros dizem que tu és Jeremias. E algumas pessoas, mestre, dizem que tu és um dos profetas. Agora eu pergunto a você: aquelas pessoas que comparavam Jesus, que achavam que Jesus era Elias, profeta Elias, essas pessoas tinham um mau pensamento, tinham Jesus sob um mau conceito? Não. Quem de vocês, quem de nós não gostaríamos de ser comparado com Elias, aquele homem que foi arrebatado ao céu numa carruagem de fogo, aquele homem que orou para que não chovesse sobre a terra e por 3 anos e 6 meses não choveu? Depois ele orou para que a chuva caísse e o céu deu a sua chuva. Quem não gostaria de ser comparado com um homem desse? Então aquelas pessoas que comparavam Jesus com Elias tinham um bom pensamento a respeito de Jesus. Aquelas pessoas que comparavam Jesus com João Batista, elas tinham Jesus sob um bom conceito também. Quem não gostaria de ser chamado de João Batista? Aquele homem que abriu o caminho para o Evangelho no deserto da Judéia, aquele homem que batizou o próprio Filho de Deus. Quem não gostaria de ser comparado com esse homem? Quem não se sentiria honrado? Outras pessoas diziam que Jesus era Jeremias. Quem foi Jeremias? Jeremias foi um dos grandes profetas de Deus. Quem não gostaria, não se sentiria feliz em ser comparado com Jeremias? Eu me sentiria. Alguém dissesse: você é um Jeremias. Quem não se sentiria feliz em ser comparado com Daniel, com o profeta Ezequiel, com Davi? Quem não gostaria de ser comparado com esses homens? Todas as pessoas tinham um bom pensamento a respeito de Jesus. Tinha Jesus sob um conceito bom. Porém, todos estavam equivocados. Por quê? Porque Jesus não era João Batista, Jesus não era Jeremias, Jesus não era Elias. Jesus não era apenas um profeta. Essas pessoas pensavam muito bem a respeito de Jesus, mas estavam equivocadas. Por quê? Porque elas
não tinham intimidade com Jesus. Elas andavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. Certa vez ali no Mar da Galileia, a Bíblia diz que tinha mais de 6.000, 8.000 pessoas, sem contar com mulheres e crianças, uma multidão muito grande. E Jesus olha para aquela multidão, e Jesus diz assim: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não vão ter vida em vós mesmos. Se vós não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. O que Jesus estava dizendo ali? Jesus estava dizendo isso. Meus filhos, minhas filhas, isso que vocês estão vendo, esses milagres, eu faço. Eu multiplico pães, multiplico peixes, eu curo enfermidades, curo leprosos, ressuscito mortos. Faço tudo isso. Porém, isso são apenas sinais. Eu não vim com esse objetivo. Eu não vim à Terra apenas para isso. Eu vim com um propósito maior. Eu vim para que vocês tenham intimidade com o meu Pai. Eu vim para que vocês recebam a vida do meu Pai dentro de vocês. Eu vim para que vocês sejam salvos. E aquela multidão foi embora. A Bíblia diz, desde aquele instante, muitos dos seus discípulos já não queriam mais andar com ele. Foi embora. Por que foram embora? Porque aquela multidão estava ali com um propósito diferente. Uns estavam com o objetivo de receber apenas uma cura de uma enfermidade, como aqueles leprosos. Jesus curou 10 leprosos, foram embora. 9 não voltaram mais, quiseram apenas a cura. Um daqueles 10 foi que voltou para seguir a Cristo. Aqueles 9 queriam apenas a cura de uma enfermidade. Não chegaram a conhecer Jesus. Se alguém perguntasse para aqueles 9 leprosos quem é essa pessoa que te curou, eles iriam responder: é um curador, é um homem que cura. Então, quando Jesus falou aquela palavra dura, a palavra real, o verdadeiro propósito pelo qual ele veio à Terra, a multidão foi embora. Ninguém quis mais segui-lo. Mas ficou alguém ali? Ficaram algumas pessoas ali, 12 pessoas. Jesus se dirige àquelas 12 pessoas e pergunta: vocês também não querem ir com eles? Aí o Pedro toma a frente e diz: mestre, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos nós? Palavras de vida eterna. O que Pedro está querendo dizer? Pedro está querendo dizer: mestre, nós sabemos que tu curas, nós sabemos que tu ressuscitas mortos, como ressuscitaste o filho da viúva de Naim, ressuscitaste a Lázaro, nós sabemos disso, mas não queremos só isso. Nós sabemos também que tu tens aquilo que conduz-nos à vida eterna, que é a palavra. Então Pedro estava dizendo: nós queremos intimidade contigo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, meu prezado amigo, hoje existe uma multidão de pessoas que professam o nome de Jesus. Multidão de pessoas que professam o nome de Jesus. Mas dentre essa multidão existem pessoas com as mais diversas intenções. Tem pessoas no meio dessa multidão que está ali apenas para receber a cura de uma enfermidade, mas não chegam a ter uma intimidade, não chegam a ter um relacionamento mais íntimo com Jesus Cristo, não chegam a conhecer a grandeza que Ele tem preparado para o homem. Vê Jesus apenas como um homem que cura uma enfermidade, só falam de cura, só prega cura. Outras pessoas estão no meio da multidão de cristãos com o intuito apenas de receber uma bênção material,
Eu pergunto a você, Deus concede, Jesus concede bênção material? Concede sim. Ele diz que ele é dono da prata e do ouro. Quando os discípulos perguntaram para Jesus, mestre, nós deixamos pai, deixamos mãe, deixamos irmãos, deixamos tudo para trás, o que vamos ganhar com isso? Aí Jesus diz, olha, não há alguém que tenha deixado pai, mãe, irmãos, irmãs, tios e tias por causa de mim, que não receba 100 vezes mais neste século, nesta terra, e no porvir, no futuro, a vida eterna. Então, Jesus, ele provê também bênçãos materiais. Ele abençoa materialmente. Mas essas pessoas que veem Jesus Cristo apenas como provedor de bens materiais, essas pessoas não chegam a ter intimidade com Cristo. Existem aquelas pessoas também que estão no meio evangélico apenas com o intuito de restaurar uma relação matrimonial. Às vezes alcança a bênção, sim, porque ele abençoa, mas não querem o abençoador. Quer a provisão, mas não quer o provedor. E essas pessoas não chegam a ter um relacionamento íntimo com Jesus Cristo, assim como ele quer. Elas não conseguem satisfazer o grande desejo de Deus, que é salvação e pleno conhecimento da verdade. Certa vez, Jesus curou um cego. E quando Jesus curou um cego, Jesus perguntou para aquele cego, você está enxergando? E aquele cego respondeu, eu vejo os homens como árvores que andam. Qual foi a resposta do cego? O cego disse, olha, estou vendo, mas não estou vendo bem. Os homens parecem árvores andando. Por que Jesus fez isso? Jesus poderia ter curado de uma forma geral? Poderia sim. Mas por que Jesus fez isso? Porque ali naquele momento havia acontecido algo. Então tudo que Jesus fazia era para dar uma lição sobre aquilo que estava acontecendo no momento. O que foi que aconteceu ali? Os discípulos entraram no barco e Jesus disse para os discípulos, guardai-vos do fermento dos fariseus e de Herodes. Jesus estava dizendo, tenha cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Como Jesus mencionou a palavra fermento, os discípulos olharam um para o outro e disseram, na verdade ele está dizendo isso porque nós não trouxemos pão. Os discípulos associaram a palavra fermento ao pão, mas não era nada disso que Jesus estava querendo dizer. Quando Jesus disse, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes, Jesus estava dizendo, cuidado com a doutrina venenosa dos fariseus e de Herodes. Não tinha nada a ver com pão. Mas por que os discípulos interpretaram daquela forma? Porque andavam com Jesus, pregavam Jesus, falavam de Jesus, mas não tinha intimidade com o mestre, não conhecia o mestre ainda, não conhecia a voz do mestre. Aí Jesus vai e cura aquele cego e permite que o cego enxergue pela metade, não enxergou totalmente. Porque aquele cego representava os discípulos que andavam com Jesus, comiam com Jesus, falavam de Jesus, mas não conhecia ainda Jesus. Mas depois Jesus coloca a mão no olho daquele cego e ele ficou bom, ele ficou totalmente, os olhos enxergando totalmente. Então o que Jesus quis dizer com aquela mensagem? Os discípulos ainda não o conheciam, estavam míopes, já não eram mais cegos, porque andava com ele, eram míopes. Mas lá na frente os discípulos iriam abrir os olhos espirituais e enxergarem totalmente. Isso aconteceu na conversão deles, depois da ressurreição de Jesus. Então, meu prezado amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, na multidão de evangélicos existentes hoje, existem todas essas classes de pessoas, com as mais distintas intenções.
Porém, existe também aquele rebanho, aquele pequeno rebanho, que o propósito desse rebanho não é apenas uma bênção material, não é apenas a cura de uma enfermidade, uma cura de uma enfermidade, não é apenas a restauração de um relacionamento, mas tem aquelas pessoas, o pequeno rebanho, que almeja, acima de tudo, a salvação e a intimidade com Deus. Em todos os lugares que você chegar, vão ter esses dois grupos de pessoas. Aquele que busca a bênção e aquele que busca o abençoador, porque o que busca o abençoador, ele recebe a bênção maior. Agora eu pergunto a você, meu irmão, quem é você? Quem somos nós no meio dessa multidão? Nós estamos dentro do propósito original de Deus, que é a salvação do homem e o conhecimento pleno de Jesus Cristo, do seu Filho? Vamos refletir um pouquinho nessa pergunta. Quem sou eu em meio a essa multidão? Eu quero agradecer a você. Que Deus abençoe. Que você reflita nessa palavra. Quem sou eu no meio da multidão? O que eu quero no meio desse rebanho? Eu sou parte daquela multidão que foi embora depois da dura palavra? Ou eu faço parte daquele pequeno rebanho? Eu já ouvi várias pessoas, não foi uma, não foram duas, foram várias pessoas me dizerem: eu fui em tal igreja e não gostei dali porque eu vi alguém cometer um erro tal, fazer isso ou fazer aquilo errado. E essa pessoa vai para outra congregação e ali ele vê também outra pessoa errando. E assim por diante, onde você for, você vai encontrar pessoas que erram. Porque dentro de cada congregação, independente de denominação, dentro de cada congregação, há ali duas igrejas. Uma igreja que representa aquela multidão que foi embora, que anela apenas pelas coisas terrenas. Mas há ali também um rebanho que, independente de qualquer coisa, ele permanece servindo a Deus. Aconteça o que acontecer. Essa multidão, ela serve a Deus de verdade, de coração. E essa multidão que desaparecerá dentro em pouco da terra, na volta de Jesus Cristo. Essa multidão que ficou ali no Mar da Galileia. Porque o propósito dessa multidão é o mesmo propósito do apóstolo Pedro, que disse: Mestre, para onde iremos nós? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Que Deus abençoe você. Que neste dia você possa meditar. Olha para dentro de si. Pergunta: fulano, quem é você dentro da multidão? É a multidão que será, eu faço parte da multidão que será levada ou da multidão que será deixada? Que Deus assim o abençoe, te abençoe aí no seu trabalho, te abençoe na tua escola, na tua faculdade, na tua casa, onde você estiver agora. Eu quero que a bênção de Deus chegue até você, cubra você. Que Deus abra o teu entendimento através do seu Santo Espírito, para que essa palavra penetre e fique cravada dentro do seu coração, para que os seus olhos espirituais permaneçam abrindo, até você ter um relacionamento íntimo com Deus, que é aquilo que Deus quer. É como eu falei no início, muitas coisas alegram a Deus, porém, a maior alegria que você pode proporcionar ao coração de Deus é você aproximar-se cada dia mais dele, assim como diz o profeta Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos, e não só conheçamos, mas que prossigamos no conhecimento do Senhor. Deus abençoe.